Voltamos à nossa aula, né, agora falando para vocês um pouco sobre as formas de tratamento, né, desses transtornos mentais que já foi falado. A primeira delas é a terapia medicamentosa, né? A prescrição de medicamentos para pacientes portadores de transtorno mental é a forma de tratamento mais conhecida que nós temos, né? Porém, uma das mais também criticadas. É indispensável que você as conheça e que se familiarize com seus nomes, ainda que muito complicados, né? Para que de fato possa fornecer informações aos usuários e familiares e reconhecer também seus efeitos colaterais que possam existir, né? E sinais de alerta, exercendo assim seu papel, pois esse medo de usar a medicação vem afastando grande parte da demanda quando ainda é um estado menos agressivo do problema. Então, antes de tudo, é importante que você conheça esse tipo de medicamento, quais esses efeitos, né, colaterais que possam existir. De uma forma geral, os medicamentos promovem o controle, não a cura, né, desse transtorno. Assim que interrompem a medicação, os sintomas voltam normais a aparecer, o que muitas vezes interfere, né, nessa forma desfavorável no ânimo do indivíduo que possa sentir-se incapaz, dependente e viciado, condenado a usar esses medicamentos por toda uma vida. E o que é um psicofarmaco, né? Os psicofarmacos são drogas cujo principal uso é modificar as funções psíquicas normais, né, ou alteradas. Portanto, elas não curam o doente mental, elas apenas, né, diminuem um pouco esse sofrimento que ele tem. O tipo de psicofarmaco, assim como o tempo de utilização e as dosagens, vão depender do tipo de sintoma que deseja combater e da maneira como reage o organismo de cada usuário. Então, nem todo medicamento vai funcionar de forma igual para todas as pessoas, porque o organismo de cada um funciona de uma forma. Algumas pessoas necessitam de doses mais altas ou de utilizá-las por um período mais longo, outras por um curto período de tempo. Mais importante que você conhecer cada droga em particular é entender os princípios gerais do grupo, pois a ação e efeitos colaterais são semelhantes dentro de cada um tipo deles. Vamos conhecer também agora alguns deles, né, mais conhecidos. Os psicolépticos são drogas que atuam diminuindo a atividade psíquica normal ou alterada, produzem estes efeitos de forma variadas, conforme a indicação, né, induzem o sono como os hipnóticos, aliviam essa ansiedade e a atenção também como os ansiolíticos, também conhecidos, e reduzem sintomas psicóticos, como as alucinações, né, e as ideias delirantes, como os antipsicóticos ou os neurolépticos. Né? Outro conhecido também são os psicanalépticos, que são drogas que atuam aumentando a atividade psíquica normal diminuída. Né? Aquela atividade que ela é normal ou diminuída, ela vai conseguindo aumentar. Pode atuar de duas maneiras diferentes. Primeiro, estimulando a vigília, combatendo a fadiga ou aumentando o desempenho, e também como os psicoestimulantes, que combatem de forma patológica na depressão mental, como os antidepressivos, que são um dos mais conhecidos grupos, né? Os psicodislépticos são drogas que promovem o aparecimento de estados psíquicos anormais, como as alucinações, as ideias delirantes, né, ou a euforia. Seu uso se dá habitualmente de forma ilegal, né, atuou de duas formas, seja produzindo desinibição e euforia, como é o caso dos euforizantes, que é o álcool, a cocaína, né, a heroína, as drogas, e sejam alterando a percepção, né, fazendo com que o indivíduo perca muitas vezes o contato com a realidade. Mas acontece também com os psicotogênicos ou os psicodélicos, né, que são os canabinoides, né, as LSDs, a mescalina e a psilocibina, né, também. Já os normalizadores psíquicos, eles não atuam sobre os estados psíquicos normais, mas podem ser utilizados para corrigir alguns estados normais, né, da consciência. E alterados também. Também podem atuar, né, de duas formas diferentes, como normalizando o humor ou prevenindo distúrbios afetivos, como é o caso dos eutímicos, ou normalizadores do humor, sais de lítio, né?
ou como energizantes ou estimulantes também da memória, que é utilizado mais nessa parte de transtornos que tem a ver com a memória. Atuação e efeito adversos dos psicofármacos. Tem muitos, né, esses efeitos e nós precisamos conhecer cada um deles. Os hipnóticos são utilizados em todos os transtornos que envolvem distúrbio do sono. Uma queixa bastante comum na saúde mental é a insônia, né, ou a dificuldade para conciliar o sono, ou sente de mais ou sente de menos. Ao ouvir relatar esta queixa, é muito importante detalhá-la, pois muitas vezes o distúrbio se dá mais pela ansiedade e não pela falta de sono em si. Frequentemente há queixas de acordar na manhã seguinte com sensação de torpor e sonolência, né, a famosa ressaca. Isso pode resultar da falta de sono fisiológico ou de resíduos de droga, de uso de álcool, né, ainda não eliminados do organismo. Por isso, são contraindicados para quem faz uso de hipnóticos atividades que exigem maior concentração, como dirigir, né, um automóvel por exemplo. Os efeitos colaterais dos benzodiazepínicos não são numerosos e trazem-se em sonolência a perda da coordenação, podendo surgir também a fadiga, a lentidão e a confusão mental que acontece. Os neurolépticos ou os antipsicóticos reúnem um grupo de drogas com propriedades terapêuticas e farmacológicas comuns, em especial no transtorno de psicóticos ou também no tratamento da esquizofrenia. E os efeitos oculares. A rinite pigmentosa é causada pelo depósito de droga na retina, né, provoca um processo inflamatório que pode levar, com certeza, ao prejuízo da visão, né, ou até mesmo à cegueira. O bloqueio que esta droga causa no sistema nervoso autônomo, né, periférico, pode dificultar a acomodação do cristalino, fazendo com que a visão de objetos próximos fique borrada, podendo chegar ao glaucoma nas situações mais graves. Aparece no início do tratamento e pode vir acompanhada de fotofobia decorrente de midriase. Os efeitos hematológicos, né? Um deles é a granulocitose, né, que é a taxa de neutrófilos que é menor de 500 mmHg. Ela deve-se à ação tóxica desses medicamentos na medula óssea, ocorrendo no início da 8ª à 12ª semana do uso da droga, com alta taxa de mortalidade. Seu início pode ser súbito, com febre, mal ou estar em infecção. Por isso que é importante nós conhecermos, né, cada desses grupos de medicamentos, porque nós precisamos saber se determinado efeito colateral que nós estamos tendo é normal do medicamento ou não. Efeitos gastrointestinais. Xerostomia, né, que é a secura excessiva da boca, sendo uma forte frequente de queixas devido ao desconforto que traz no início do tratamento. Alguns medicamentos eles trazem realmente esse efeito colateral de secura. O bloqueio do CNA, que é o antipsicótico, faz ocasionar a inibição da secreção da saliva, ocasionando a boca seca, amargor, aftas, dificuldade também para mastigar. A disfagia, que é a dificuldade de deglutição, podendo ser causada por alterações no peristaltismo esofágico ou por discineias, que são alterações com movimentos involuntários da boca e da língua, né? O paciente ele pode aspirar os alimentos e o que pode também ocorrer muitas infecções nele. Pode ocasionar também a perda do peso. Outra situação é a hipersalivação, que ocorre principalmente com a clozapina, que é mais intensa à noite, né? E chegando a perturbar o sono também do paciente, podendo persistir ou não durante o tratamento. Pode também regredir e não voltar mais a acontecer. Outro sintoma também são as náuseas e os vômitos, que são os mais conhecidos. É consequência do bloqueio no SNA, do sistema digestório, que dificulta a saída do alimento do estômago, né? E que é comum a queixa desse peso no estômago, como se estivesse se sentindo mais cheio. Outra questão também é a esofagite do refluxo, né? Caracteriza-se por pirose
epigástrica, que é a azia, né? O fluxo que acontece devido ao relaxamento do piloro, aliado à diminuição da motilidade esofágica. Agrava-se devido ao fato de que o estômago desse paciente ele retém líquido por muito tempo, né? A constipação também intestinal, ela ocorre devido à diminuição da mortalidade intestinal, que pode levar à obstrução por formação da fecaloma, né? E a icterícia, né? Geralmente surge no início do tratamento e dura algumas semanas, é considerada uma manifestação de hipersensibilidade, pois encontra-se infiltração de eosinofágilos no fígado. Outros efeitos também que nós podemos observar é muito no sistema do gênito urinário, né, que é a retenção da urina. Também é uma dúvida frequente desses pacientes que utilizam alguns medicamentos e ocorre muito, né? Como eu disse, ocorre frequentemente em pacientes idosos ou aqueles com hipertrofia prostática. Tem a incontinência urinária, que pode ocorrer aos esforços ou ser noturna, né? É uma ocorrência rara e se dá pelo relaxamento da esfíncteres, né? Outra também a hipotensão e alterações da ejaculação. Esses efeitos, embora comuns, não são problemáticos, pois levam ao abandono do tratamento, são frequentes da diminuição da testosterona. Muitos pacientes têm muito nessas queixas. E o priapismo, né, que é a disfunção vascular que causa a ereção do pênis por meio de prolongado, podendo levar à isquemia e à necrose tecidual, né, do órgão. E os efeitos dermatológicos que também existem, né, inclui reações de hipersensibilidade que ocorrem desde o 1º ou 8º dia do tratamento com o medicamento, né, pode ser urticária, manchas avermelhadas que se manifestam em bolhas, né, ou também edemas, às vezes inchaço também, a forma injetável da reação interna no local da aplicação, principalmente com aqueles medicamentos que são mais injetáveis, né? O profissional de saúde que manipula a clorpromazina, ele deve ficar atento ao fato de que esta pode causar sim, né, essa dermatite de contato. E os efeitos no sistema termorregulador, né? O primeiro é a síndrome neuroléptica maligna, caracterizada por hipertemia, né? O nível de consciência se altera, variando de agitação e mutismo, alerta para estupor e também leva, infelizmente, muitas vezes ao coma. Ocorre hipertensão taquicardíaca, taquipneia, leucocitose, né, que são os leucócitos acima de 15, e aumentos dos níveis de creatinina no sangue, ataque cardíaco e as arritmias, elas podem levar também ao colapso cardíaco, né, ter problemas no coração. A hipertemia, ela no início da clozapina, ela pode ocorrer uma elevação temporal corporal, né, de 0,5 a 1 graus acima. Geralmente é benigna e transitória. Os efeitos cardiovasculares, né, a hipotensão ortostática, né, que ocorre pelo bloqueio do CNA, que tem como consequência o bloqueio da vasoconstricção, ocorre geralmente com a primeira dose e piora no 2º ou 3º dia, né, vindo então depois a melhorar. Então é um sintoma que de certa forma é normal, né, caracteriza-se por taquicardia, tontura e escurecimento da visão quando o indivíduo se levanta, devido à queda da pressão, né, tendo detectada perante a aferição de PA e o pulso do paciente sentado e depois em pé. Sua maior complicação principalmente são nos idosos, né, que são as quedas e os riscos de lesão. Distúrbios de ritmo cardíaco, geralmente aparece no ECG, né, sem complicações clínicas e deve ser a ação direta dessas drogas no músculo cardíaco. Os efeitos endócrinos. O primeiro deles é a galactorreia, né, embora ocorra um grande número de pacientes, ele só é percebido a cerca de 5%, né, quando se faz a expressão do mamilo. É recorrente do bloqueio da glândula pituitária, né, que provoca o aumento de secreções de prolactina, que é o hormônio do leite, né, aumentando o nível das mamas e estimulando a produção de leite.
Apesar de ser um efeito incômodo, não apresenta muita gravidade. E a amenorreia, né, que ocorre pelo aumento de prolactina, que altera hormônios sexuais, os estrógenos e a progesterona. Se acontece junto com a galactorreia e a ginecomastia, pode levar a um diagnóstico errôneo de gravidez. Muitas vezes se confundindo, a pessoa pensa que está grávida, mas não é, é um efeito que se torna normal. Secreção inapropriada de hormônio, né, antidiurético, é um efeito colateral raro, porém apresenta riscos de complicações, como as convulsões, causa a poliúria, né, que é a secreção excessiva de urina, e a hiponatremia, né, que é a diminuição de íons de sódio no sangue. Os efeitos do sistema nervoso central, né, que é o CNC, que eu já falei muitas vezes aqui, que é a sedação, tontura e hipotensão ostática, né, ortostática, aliás, caracteriza-se por tontura e escurecimento da visão quando a pessoa levanta, além de efeitos idiosincráticos ligados especificamente a esse grupo de substância, como, primeiro, a síndrome de Parkinson, né, como é conhecida, aparece rígida facial e de postura, né, lentidão motora, movimentos lentos e tremores, pode surgir em qualquer época do tratamento, a partir de poucos dias ou semanas do início, geralmente melhora dentro de 3 meses, mas pode persistir, né, dependendo do tempo de uso. A acatícia, nesse caso, o paciente não consegue ficar parado e mantém-se em contínua movimentação, principalmente dos membros inferiores. Quando estão de pé, dão sempre a impressão de estar marchando e surgem nos primeiros dias de uso da droga. E a distonia aguda, que é um pouco frequente, né, é caracterizada por espasmos involuntários de músculos que possuem posturas anormais, brevemente sustentadas ou fixas. A dissenia tardia, que é a mais grave complicação dos neurolépticos, né, caracteriza-se por movimentos involuntários de face, como mascar, movimento de protusão e vermiculares da língua, que são os movimentos semelhantes aos de um verme, né? Os psicoestimulantes são drogas utilizadas para aumentar o estado de alerta e atenção e suprir o sono ou a fadiga. Embora atuam sobre o humor, seus efeitos são agudos e de curta duração, geralmente associados a um aumento de ansiedade, sendo por isso inúteis no tratamento da depressão, né? Assim eles caracterizam. As anfetaminas, que são as drogas padrão do grupo, né, são capazes de produzir um quadro psicótico com predomínio de ideias persecutórias, comportamento compulsivo estereotipado, alucinações visuais e auditivas, táteis e olfativas, aumento do apetite sexual com preservação da consciência e orientação. Os antidepressivos também, que são um dos mais conhecidos, parecem ter uma ação específica sobre os mecanismos fisiopatológicos da depressão. São, portanto, eficazes em muitas formas deste transtorno, melhorando notavelmente o humor depressivo, sem produzir muita euforia, né, durante esse tratamento. E aí tem as terapias psicossociais, né? O tratamento psicoterápico é, na maior parte das vezes, realizado pelo psicólogo, né? Às vezes também pode ser feito pelo psiquiatra, e seu objetivo é variável de acordo com o caso, mas em linhas gerais visa ajudar o indivíduo a tornar um estado de equilíbrio pessoal. Como já disse anteriormente, a psicoterapia vai ajudar o indivíduo não da forma medicamentosa, né, mas vai ajudar o indivíduo a compreender, né, diante de todas as suas dificuldades, né, diante daquele transtorno que ele possui, mas que ele possa ter uma qualidade de vida melhor, que ele possa se interagir melhor com todas as suas emoções também. O atendimento psicoterápico pode ser feito de forma individual, né, em que o paciente fica sozinho com o terapeuta, pode ser em grupo, né, quando há um grupo, né, daquele mesmo ambiente, relativamente pequenos, onde são tratadas não apenas as dificuldades de cada um, mas também o relacionamento do grupo como um todo. Deve ser feito também com a família, onde o atendimento é feito com o paciente e sua família, voltado também ao restabelecimento daquele equilíbrio familiar, né, e conjugal, sendo semelhante ao anterior, só que apenas com o paciente e seu cônjuge são atendidos.
As abordagens mais conhecidas, né, mais comuns da psicoterapia são essas. Primeiro, a terapia cognitivo-comportamental, né, que ela aborda os pensamentos e comportamentos atuais, ela vai trabalhar justamente a questão do comportamento, né. A psicanálise, que ela aborda as razões inconscientes, né, vai trabalhar mais o seu consciente, né, da sua memória, né, com os problemas atuais. A psicodrama, que atua como dramatizações e situações daquele paciente, por exemplo. Terapias interpessoais abordam as relações atuais, os relacionamentos também atuais. Terapia pela atividade. Sob esse título, agrupamos atividades terapêuticas que usam a atividade do paciente como ponto principal. Podemos classificá-las como ocupacionais e recreativas. A terapia ocupacional também constitui importante modalidade de atendimento, indispensável nos casos mais graves, como a esquizofrenia, que oferece ao paciente diferentes possibilidades de atividade laborativa, que é no caso do trabalho. E a terapia recreativa, que tem objetivos parecidos com a terapia ocupacional anterior, né, mas as atividades desenvolvidas têm um cunho mais recreativo, né, utilizam muito de jogos, de brincadeiras, né, de atividades esportivas. E terminamos aqui, né, a nossa aula sobre saúde mental. Espero que todos tenham gostado.